aí, principalmente essa sua musculatura de teólogo, deu origem também ao seu último livro aqui, que é Especialista em Gente. Especialista em Pessoas. E eu gosto muito, primeiro eu gostei do título, viu, cara? De onde veio a inspiração do título? Por que o título é Especialista em Pessoas, cara? Tem uma parte do livro, quando eu estava escrevendo a introdução, eu sabia que eu queria escrever sobre pessoas. Aí eu comecei a escrever a introdução e eu falo assim, a gente se especializa em tanta coisa que nunca vai usar. Por exemplo, tem gente que é especialista em MMC. Lembra de MMC na matemática? Nossa. Qual foi o dia que você usou MMC na fase adulta para alguma coisa, né? A gente é especialista em tabela periódica. Por mais que é importante a tabela periódica, você não usa no seu dia a dia. Então, o conceito que eu quis dizer é o seguinte, você se especializa em coisas que nunca vai usar e pessoas que você lida todo dia, você não vai ser especialista. Quando eu escrevi isso, eu falei, o nome desse livro tem que ser Especialista em Pessoas. E ainda mais porque, puta, pessoas é uma coisa muito perene, né? É um livro que vai ser atemporal, não importa, assim, aquela parada, né? Você não importa como o mundo vai estar daqui 10 anos, cara. Mas quem aprender pessoas a lidar... vão ser sempre o mesmo problema de sempre e as mesmas soluções de sempre. E, um dia eu li uma frase muito inteligente, agora eu não lembro de quem foi na rede social, acho que... Não sei se foi um comentário da Forbes, alguma coisa assim. Mas era o lance seguinte, quanto mais aumenta o nível de conectividade entre as pessoas, proporcionalmente aumenta o número de conflitos. Quanto mais as pessoas estão ligadas uma na outra, então é um grande mercado, as pessoas têm a capacidade de solucionar conflito entre pessoas. Pode ser numa organização, pode ser num ecossistema, no geral. Ou seja, um mercado, tem gente que gosta de perguntar tendência de mercado, gerenciamento de conflito, é uma coisa que vai sempre para bombar. Mas, principalmente você que muitas pessoas te acompanham e tudo mais, o que você vê, irmão? Que é um calcanhar de Aquiles das pessoas, principalmente quando fala de relacionamento. O que você vê? Puta, cara, esse aqui é batata. Pode entrar semana, vez semana. É sempre, puta, galera, Brunet, como é que eu faço batata? Basicamente, o problema dos relacionamentos é orgulho. Né? Se você conseguisse eliminar o orgulho do ser humano, muitos casamentos não acabariam porque pediriam perdão antes ou nem fariam o que fizeram. Muitas sociedades não teriam destruído centenas ou milhares de empregos. As pessoas têm muita dificuldade de reconhecer os próprios erros, de se autoanalisar e melhorar seus comportamentos. Elas sempre querem botar desculpa ou botar culpa em outra pessoa. Isso é desde lá de Gênesis, né? Ou seja, milênios atrás já era comum. Adão tentou botar culpa em Eva. E por aí começa. Sempre a gente está procurando um culpado e nunca assume as nossas responsabilidades. Então eu acho que se o homem fosse menos orgulhoso e buscasse mais sabedoria, nós iríamos diminuir drasticamente os problemas de relacionamento, em que nível for. Relacionamento de sociedade, relacionamento conjugal, relacionamento de amizade, relacionamento do dia a dia com as pessoas, colegas de trabalho, etc. Você que é estudioso da Bíblia, se você fosse recomendar uma parte da Bíblia para saber lidar com gente, assim, que parte você recomendaria, assim, de leitura? Eu sempre, para quem nunca leu a Bíblia, eu sempre recomendo começar por Provérbios, porque é a parte da Bíblia que foi escrita pelo famoso rei Salomão, o homem mais sábio e mais rico que já existiu. É muito prático, é aplicação para o dia a dia. E é de uma forma que qualquer um entende, né? A didática de Provérbios é muito acentuada, né? Exatamente. E é muito real, assim, tem coisas na Bíblia que são mais filosóficas, tem coisas que são mais proféticas, ou seja, ainda vai acontecer, e tem muita realidade do dia a dia, que é o caso de Provérbios. Tem alguns na manga? Falar de algum Provérbios? Pô, mas tem muito. Não, aqui, dá três. Fala três legais, assim. Um dos provérbios que eu mais gosto é sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dali saem as decisões da vida. Coração na Bíblia, quando ele é citado mais de 968 vezes como sede das emoções. Então o que Salomão está falando? Sobre todas as coisas que você tem que proteger, protege as tuas emoções. Porque daí vão sair as decisões e decisões constroem futuro. Então, se você tem que proteger alguma coisa, antes de proteger tua família, proteger a tua fé, protege tuas emoções, porque senão você vai usar a tua fé para matar as pessoas. A maioria dos genocídios no mundo aconteceram em nome de Deus. É verdade. Desde as cruzadas e etc. Sim. Então, até para você ser uma pessoa de fé, é melhor que primeiro você tenha as emoções no lugar, protegidas. Provérbios dá dicas muito simples, do tipo, se você achar mel, isso para mim é tão profundo e prático ao mesmo tempo. Se você achar mel, não coma todo dia. Ou seja, você achou a fonte de mel, não vai todo dia porque você vai enjoar. Ou seja, você começa a fazer coisa boa todo dia, você descobre, eu tenho muito dinheiro, eu posso comer caviar todo dia, nem sei se é bom, nunca comi, mas vamos supor que seja bom. Eu começo a comer lagosta com caviar todo dia. Eu já comi, ruim, velho. Eu tenho dinheiro, eu vou comer lagosta com caviar todo dia.
Porque uma semana você não está aguentando mais. Então, por isso que Deus permite as dificuldades da vida, para você saber desfrutar os dias bons. Porque tudo que é sempre o mesmo, o ser humano ele deixa cair na rotina, ele vai perdendo valor. Então, se você estudar Provérbios, você vai entrar num outro nível. Eu tive num jantar, uma vez eu estava em Portugal dando uma palestra e encontrei com o nosso amigo comum, Negro. Aí a gente saiu para jantar. Um beijo, Negro. Beijão. Aí o Negro falou o seguinte, não, cara, eu dei um presente para ele, uma Bíblia, eu gosto muito de dar Bíblia, de uma leitura mais fácil, né? Eu esqueci o nome, uma tradução mais fácil. Justo. E aí ele falou, não, mas eu não gosto dessas coisas de igreja não, de religião não e tal. Eu falei, não, cara, mas isso aqui é o manual do ser humano, você lê. Não, mas não tem nada do meu assunto aí. Eu falei assim, você sabia que a Bíblia fala 500 vezes sobre fé, 500 vezes sobre amor, 1.500 vezes sobre dinheiro? Ele falou, não, eu falei, lê Thiago Provérbios. Negro, primo rico, falou, como assim? Aí eu falei, lê Provérbios. Você foi esperto, você Um pegou mês ele no depois, coração, né? um mês depois ele tava lançando o Desafio de Salomão. Eu liguei pra ele e falei, rapaz, eu quero o direito autoral dessa indicação. Não, mas ele sempre fala isso publicamente. Cara, ele é um né? amigo muito querido nosso e como entrou dentro da vida dele, né? Entrou muito forte. Puta, entrou muito forte. É porque, como eu falo, se você olhar pelo lado da religião, a religião ela é muito importante, tá? Não estou desfazendo da religião, apesar de eu me considerar mais espiritual do que religioso. Mas a religião é importante porque tem gente que só entra na linha. Por exemplo, o traficante. Cansei de ver isso. O traficante que largou o tráfico, pagou lá a pena dele, largou e foi pra religião. O cara realmente nunca mais voltou, cara. Tem vários aí, nunca mais. Conseguiu pegar o Mas trilho ele teve que entrar naquela regra. Ó, só pode usar camisa abotoada até aqui, tem que ir na igreja de segunda a segunda. Para aquele tipo de conduta, se não fosse na religião, ele voltava pro mal. Entendi. Então a gente tem que lembrar que, socialmente falando, a religião traz um impacto positivo. Agora, na sua vida, talvez a espiritualidade seja mais importante que a religião. Perfeita colocação, Entendeu? cara. Tem algum mais provérbios? Algum? Eu adoro. Tem muito. Eu ia falar de Tem provérbios. muito. Tem muito. Eu vou separar. Posso pegar para ler aqui? Pode, irmão. Aqui é podcast. Meu aqui Deus, você eu pode não fazer... posso participar disso não. Gente, me perdoa vocês que estão me assistindo. Você vê que eu só falo foda, né? Eu só falo foda, eu mas não foda sabia é antes de vir aqui. feliz, otimista, determinado, Cara, abundante. deixa eu ler um dos provérbios que eu mais gosto. Então lê. Quem foi Salomão, gente? O homem mais rico, mais sábio do mundo. Mas ele era filho de quem? Muita gente não sabe. Ele era filho do famoso, do célebre rei Davi. O cara que expandiu Israel, que montou o primeiro exército poderosíssimo de Israel. Famoso rei Davi de Israel. Ele era pai de Salomão. Provérbios 4 é uma sessão de mentoria entre Davi e Salomão criança. Aí diz assim, ó, Provérbios 4. Quando eu era pequeno, aos olhos do meu pai, e tenro e único diante da minha mãe, meu pai me pegava pela mão e dizia, filho, guarda as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e você vai viver. Adquire a sabedoria, Salomão, pague o preço da inteligência e não te esqueça das palavras da minha boca. Nunca largue a sabedoria, ela vai te guardar. Ame-a e ela te conservará. Salomão, a sabedoria é a coisa principal da vida. Adquire tudo, vende tudo que você tem e adquire a sabedoria. Com tudo que você possui, compra o entendimento. Então, olha só. Olha que forte isso, cara. Muito forte. Muito é o pai forte. pegando a mão do filho pequeno, treinando ele para ser rei, falando o seguinte, olha, eu sou capitão de exército, general de exército. Davi era o maior homem de guerra que existia no Oriente Médio. Eu sou milionário. Eu tenho 700 mulheres. Davi tinha 700 mulheres, era milionário, o maior guerreiro da época, rei de Israel, que era a maior nação da época. Ele tinha tudo isso e quando vai aconselhar pro filho, só aconselha sabedoria. Não falou, treina a espada. Olha, seja mais espiritual ainda. Não falou de dinheiro, poder, força. Eu tenho 1000 mulheres. Não, olha aqui, sabedoria. Quando Deus aparece para Salomão, a história diz que Salomão tinha 16 anos e Deus aparece para Salomão. E fala, pede-me o que você quiser. Estava na hora de Salomão virar rei. Pede-me o que você quiser, eu vou te dar. Salomão, sem pensar, falou, eu quero sabedoria. Como é que uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos vai pedir sabedoria? Pô, 16 anos você pede Ferrari, pede assim, morte dos inimiguinhos. Eu quero dinheiro, eu quero ir pra Disney. Mas ele pediu porque ele foi mentoreado desde criança a pedir o certo. Então por isso que eu acredito no poder da mentoria, porque está na Bíblia. O provérbio diz que quanto mais mentoria você tiver das pessoas certas, quanto mais informação, conhecimento você tiver, mais você vai saber pedir. E quem pede certo, recebe certo.